Hoje você vai saber um pouco mais sobre o Santo Protetor da Garganta. Vai conhecer a paróquia Nossa Senhora de Aparecida na cidade de Boracéia. E ainda, uma história de vida emocionante com um dos primeiros padres da Diocese de Bauru. O Haja Luz começa agora. Hoje, dia 3 de fevereiro, é comemorado o dia de São Brás. O santo ficou conhecido mundialmente por milagres relacionados à garganta. E sobre esse assunto eu conversei com o padre Edson Codato. Confira a entrevista. Ao meu lado está o padre Edson, que é paro lá da paróquia São Brás. Seja bem-vindo ao programa Haja Luz. Muito obrigado. Padre, hoje, dia 3 de fevereiro, dia de São Brás. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse santo, que ele é tido como que cura os males da garganta, né? A bênção da garganta. Queria que o senhor falasse um pouquinho. São Brás é um padroeiro especial para os males da garganta, né? A cura vem através de Deus, a intercessão é que vem através do santo. Então é importante a gente entender. São Brás, ele foi mártir, né? Ele foi martirizado em 316 e o seu processo de martírio, assim, ocorreu exatamente devido à sua ação dentro da igreja. Ele era bispo, né? E como um bispo que realmente atendia, sobretudo, o povo mais humilde, ele foi um bispo perseguido. E é por causa dessa perseguição que se deu, na verdade, toda a história dele, né? No caso, por exemplo, da questão da espinha de peixe, né? Essa é a mais famosa dele, né? Ele estava indo para o martírio e uma mãe parou com seu filho engasgado em risco de morte para que ele pudesse auxiliar. Agora, é importante a gente pensar, poxa, eu estou indo morrer, deixa eu morrer em paz, né? Não, ele simplesmente interrompeu a sua caminhada para que ele pudesse ajudar aquela criança. E é por isso que ele é hoje, né, reconhecido como o patrono especial pela causa das gargantas. Porém, não foi só essa ação diferente dele, né? Por exemplo, uma outra coisa que ninguém fala do santo, mas existe, né, na história da igreja, é que ele é o protetor dos animais selvagens. Só que ninguém tem um animal selvagem em casa, então por isso ninguém liga muito para isso, né? Mas é interessante, isso aí veio, por quê? Porque quando ele foi perseguido, ele se retirou ao deserto, né? E ele se retirando, os animais selvagens se uniram em torno dele para proteger. Agora, é importante a gente perceber, todos os animais selvagens se reunirem é uma coisa estranha, né? Porque existe diferença de raça, existe brigas, né? Mas não, quando os perseguidores foram procurar animais para que servisse para devorar os cristãos, encontraram um monte deles, todo no mesmo lugar. E quando foram ver, São Brás estava no meio deles também. Então, quer dizer, essa demonstração de que esse nosso santo padroeiro, São Brás, ele tem essa capacidade de juntar as diferenças, tem a capacidade de unir as diferenças maiores, na verdade, o grande atrativo do nosso padroeiro. E é isso que nós queremos difundir, né? É importante a gente dizer, nós somos uma das poucas paróquias São Brás do Brasil. No estado de São Paulo nós somos praticamente a única, né? E dentro dessa nossa paróquia, nós atendemos muitas pessoas que vêm de fora, né? Vêm de fora exatamente por quê? Porque tem promessa a pagar, pessoas que têm essa devoção ao santo e é claro, a internet hoje ela é um mundo aberto, né? Então as pessoas elas se aproximam exatamente por quê? Porque sentem no coração que precisam agradecer a Deus alguma coisa. É essa coisa que nós queremos ajudar, que todos eles possam continuar agradecendo. Eu acho que a vida da gente, nós ganhamos sempre tantas graças, né? Não só da garganta, mas tantas outras. E tantas vezes passa despercebido da nossa vida. A gente simplesmente acha que é obrigação de Deus, né? Então, quer dizer, não é obrigação. Todas as graças, elas precisam ser reconhecidas da nossa parte. E nós, na Paróquia São Brás, estamos muito felizes em servir a devoção das pessoas que sentem esse carinho pelo nosso santo.
Lá também tem uma relíquia, né? É uma das poucas paróquias que também tem essa relíquia. Exato. Essa relíquia, ela é um fragmento do osso do santo, né? E ela só é dirigida a paróquias que tem esse santo como padroeiro, né? E a nossa, como já tem mais de 20 anos, então nós ganhamos essa graça, né? Que veio de fora para que pudesse abrilhantar a nossa paróquia. Então toda a festa de São Brás, nós expomos essa relíquia, e esse ano, diferentemente, né, do que nós fizemos no ano passado, todo dia 3 nós faremos uma missa de São Brás com bênção da garganta, né? Então, quer dizer, todo dia 3 de cada mês nós estaremos celebrando na nossa paróquia a presença desse santo em nossa vida e da sua intercessão. Hoje vai ter a bênção especial da garganta, né? Hoje tem a missa. Qual é a programação? Nós temos 3 missas, né? Nós temos às 8 da manhã, nós temos às 15 horas e nós temos às 19h30, sendo que às 19h30 vai ter missa com carreata, né? A carreata que vai circular por todo o nosso bairro e depois termina com a celebração da missa. Todas as 3, é claro, com a bênção da garganta, né? E logo após nós teremos também a quermesse, e nessa quermesse nós teremos um sorteio de prêmios, que é uma renda que será revertida para que a gente possa melhorar a nossa estrutura paroquial, nossas pastorais, né? Um dinheiro muito importante para que a gente possa continuar a nossa vida. Claro. E essa quermesse vai ficar a semana toda até o próximo final de semana? Na verdade, essa quermesse, ela vai funcionar 2 finais de semana, né? Dia 1º e dia 2, né? E dia 3, é claro, né? Dia 3 que é uma segunda-feira o dia 3, né? Então a quermesse no dia 3 é meio complicado, mas então dia 1º e dia 2 e dia 3 terá também, né? Para aqueles que queriam comer um pastel. Nós teremos. E no dia 8 e no dia 9. No dia 8 e no dia 9, nós teremos esse sorteio de prêmios maior, né? No dia 1º nós teremos também um bingo mais popular. Um bingo mais popular, com tablet, televisão, né? No outro nós teremos outros prêmios. E no dia 9 nós teremos o almoço tradicional de São Brás, lá no salão paroquial. Só para a gente lembrar, qual é o endereço da paróquia? A nossa paróquia, ela fica na Rua dos Radialistas 15. Radialistas, garganta, né? Tudo tem a ver, não tem? Nada é por acaso, eu acho. E o senhor está esperando quantas pessoas? Qual é a expectativa de público? Nós, assim, somos um bairro periférico, nós somos uma paróquia humilde, né? Nós aguardamos aí umas 5.000 pessoas no máximo, porque, 5.000 durante todo o nosso dia. Mas é claro que isso aí são estimativas que de repente não correspondem aos devotos que na verdade ficam impossibilitados de aparecer também, né? Mas nós acolhemos a todos com muito carinho. Muito obrigada, padre, pela sua entrevista. Muito obrigado você também pelo esse espaço tão importante. A gente vai para um rápido comercial e volta daqui a pouco, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. O Haja Luz está de volta.
Nós viajamos até a cidade de Boraceia, próxima a Pederneiras, para conhecer a paróquia Nossa Senhora de Aparecida e algumas mudanças que a paróquia está recebendo. A cidade de Boraceia tem aproximadamente 4.000 habitantes e também faz parte da Diocese de Bauru. A única paróquia da cidade recebeu recentemente um vigário-geral e que, a partir do dia 25 de janeiro, se tornou administrador paroquial. Antônio Marcos Roque de Carvalho foi ordenado padre no ano de 2013, no dia 15 de março, na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Para mim chegar até aqui, eu entrei já no seminário Vocação Adulta, com os meus 25 anos de idade. Eu fui frade franciscano durante 9 anos, faltando 2 anos para me ordenar, eu ia voltar para a minha diocese. Aí, tendo contato com o Dom Frei Caetano, que também é religioso e da mesma província que eu fazia parte, ele me convidou para vir à Diocese de Bauru. Conversamos, fizemos todos, arrumamos toda a papelada, e eu vim para Bauru faltando 2 anos para a minha ordenação. Eu terminei os meus estudos em Marília e, resumidamente, 12 anos de seminário, de estudo, 7 meses de diaconato e agora 10 meses de padre. O administrador paroquial era o Monsenhor João Antônio Domingos, mas com a sua aposentadoria, Padre Antônio Marcos assumiu o cargo. Algumas mudanças tiveram início ainda com o Monsenhor João Antônio e puderam ser concluídas agora. Entre elas está a reforma do salão paroquial. Olha, as mudanças em paróquia, geralmente é da característica de cada padre chegar e cumprir com a sua missão, de, como se diz, retribuir ao povo o que precisa. A nossa missão é chegar para fazer a diferença. Como se diz, a gente quando chega novo, você já chega naquela ansiedade de querer fazer mudança. Se a gente não controla a ansiedade, a gente não controla e nem respeita a mente. Então eu cheguei aqui, já tinha-se um projeto de reformar o salão. E nessa reforma do salão, o Monsenhor conseguiu não acompanhar porque eu já cheguei e ele já foi transferido. Então a reforma do salão foi o primeiro projeto depois da minha chegada aqui na paróquia. E também aqui na igreja nós mexemos com algumas coisas dentro, e nós temos projetos para mais para frente mexer em mais algumas coisas. E mexi também na coordenação, fizemos umas trocas, com todo respeito e agradecendo aqueles que passaram, que ainda permanecem conosco, mas graças a Deus está caminhando tudo em paz. Para este ano de 2014, o padre garante que as mudanças continuarão. Agora, o meu projeto como administrador, na última reunião que nós tivemos, junto ao CPP, CAP e coordenadores de pastorais, é mexer nessa praça. Nessa praça que eu falo, não toda a praça, mas sim de frente à igreja. Porque aqui é o ponte da cidade. Chega nos finais de semana, isso aqui fica, e como se diz, aqui tudo aberto, a casa paroquial é do lado e a gente percebe tudo o que acontece aqui. Então um dos meus projetos é chegar agora, depois de tudo organizado, já como administrador, abrir um pouco à frente dessa praça, colocar grade de lá de trás, vindo até aqui à frente, porque na casa do Senhor, quem, como se diz, que constrói ou quem faz valer a proteção, o respeito, é o pastor, juntamente com o seu povo. Então eu tenho essa vontade, com a graça de Deus já está tudo conversado, praticamente mais da metade da verba para que isso possa acontecer, nós já conseguimos, com esse povo maravilhoso de Boraceia que tem nos ajudado e vão nos ajudar muito ainda. Apesar de ter chegado há pouco tempo na Diocese de Bauru, Padre Antônio Marcos já está envolvido no Jubileu de Ouro e também já motiva a sua comunidade para a comemoração dos 50 anos. Olha, a movimentação é grande e é importante porque 50 anos, não são 50 dias. E a gente fica muito feliz com a luta da Diocese para que isso aconteça e para que o povo também reconheça que a nossa igreja não está morta, Graças ao bom Deus, a Igreja de Jesus Cristo, o qual nós a conhecemos, está mais do que viva. Então nós lutamos também para homenageá-la,
essa paróquia que faz parte dessa instituição. E nós, em nossas paróquias, nós estamos fazendo a divulgação e fazendo aquilo que cabe a cada um de nós. O que chega para ser feito, a gente faz para que a gente possa ajudar a nossa diocese também. Vai ser uma festa bonita, estão preparando com muito bom gosto, lutando muito para isso, então a gente está na expectativa de que seja muito, e com certeza será muito agradável para a nossa diocese. Outro padre que recentemente tomou posse como administrador paroquial foi o padre Gilberto José de Melo. Sua posse foi no dia 20 de janeiro e a paróquia a qual ele assumiu foi a São Sebastião, na cidade de Avaí. No quadro de hoje do Jubileu de Ouro, nós trouxemos a história de um dos primeiros padres da Diocese de Bauru. Uma história emocionante, a história de vida do Monsenhor Darcy de Almeida. Confira. Darcy de Almeida Pinto, sacerdote, ordenado em 28 de junho de 1949, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapetininga. Ele esteve presente quando Bauru se tornou diocese. Aos 82 anos, o Monsenhor, que tem como time do coração São Paulo, se recorda quando foi transferido para Bauru depois da sua ordenação. Primeiramente, assumiu a Catedral do Divino Espírito Santo e logo depois se mudou para a cidade de Pederneiras. Ele se lembra perfeitamente da iniciativa de Dom Pedro Paulo Cooper de transformar Bauru em diocese e da reação do povo naquela época. A gente tem que valorizar o Dom Pedro Paulo Cooper, missionário Sagrado do Coração. Ele que teve a ideia de tornar Bauru uma diocese e ele trabalhou muito para isso, né? E foi difícil convencer Dom Henrique Trindade, mas ele conseguiu, né? Então o trabalho foi dele. Olha, quanto ao povo, viu? Estava bastante alheio. Bom, não estava nem sabendo que era diocese, né? Apenas algumas pessoas. E essas naturalmente gostaram, né? Mas o povo em geral ficou indiferente. Porque Bauru, ainda naquele sistema antigo, né, da Igreja Católica, né, o povo era muito ausente das coisas da igreja. Monsenhor Darcy presenciou várias transformações dentro da Igreja Católica e também na diocese, entre elas a participação do leigo. Olha, para mim, o que foi marcante mesmo foi a abertura da igreja para a participação do leigo, que antes não tinha. Então os leigos começaram a participar, aí vieram as reuniões com os leigos, vieram os cursos, vieram, né, toda a participação do leigo nos organismos da diocese. Isso aconteceu com Dom Padim, que implantou o Concílio Vaticano II. Em 65 anos de sacerdócio, pôde desenvolver o seu trabalho em diversas paróquias, entre elas na paróquia Santa Rita de Cássia. Na Diocese de Bauru, eu trabalhei em Pederneiras 17 anos. Trabalhei primeiramente no Divino Espírito Santo, depois na Catedral, mais 8 anos. Trabalhei na Santa Rita 2 anos. 22 anos na Paróquia do Senhor Bom Jesus de Independência. Além de atuar nas paróquias, simultaneamente, Monsenhor Darcy também teve a responsabilidade de assumir cargos administrativos. Então, Dom Cândido Padim tomou posse e imediatamente me nomeou vigário-geral. E eu fiquei nesse cargo 22 anos, até que Dom Padim foi transferido. Daí então veio Dom Aloísio, né? E eu dei um jeitinho de sair fora, né? Depois outro cargo também que Dom Padim me nomeou, que a gente trabalhou durante 20 anos, coordenador diocesano de pastoral. Isso exigia da gente muita viagem, participação de reuniões em Itaici, em São Paulo, né? Aqui nas dioceses vizinhas também, né? Que Dom Padim conseguiu fazer reuniões com as dioceses, que não acontecia nenhuma reunião. As dioceses, cada uma ficava sozinha, né?
E ele conseguiu essa união e a gente tinha que rodar por aí afora para atender, né? Além de atender também os casos aqui dentro da diocese que surgiam e competia atuar. Hoje, aposentado, acompanha os passos que a igreja tem dado e elogia as atitudes do atual Papa. Por enquanto eu vejo como vontade do Papa Francisco, né? E que é vontade também da maioria do clero, que a igreja realmente retome a sua influência na sociedade, que seja uma igreja, como o Papa fala, cheia de alegria, mas por enquanto está nas intenções do Papa ainda. Às vésperas da comemoração dos 50 anos da diocese, Monsenhor Darcy afirma que muito já se foi feito, mas que ainda há muitos passos a serem dados. Eu vejo nesse sentido que ainda precisa haver um grande despertar da população, porque o jubileu está assim bastante quente, né? Mas nas pessoas mais ligadas à igreja, né? Então a necessidade de falar ao povo em geral, né? Que pertence à diocese, né? Da importância de celebrar 50 anos de existência, porque muita coisa boa aconteceram nesse período, né? Depois de muitos anos servindo ativamente a Deus, Monsenhor Darcy já tem 11 livros publicados. E agora, aposentado, morando em uma chácara próxima à cidade de Pederneiras, ele continua se dedicando ao que mais gosta: escrever sobre o Evangelho. Atualmente eu estou fazendo uma coisa que eu sempre desejei: escrever livros, né? Eu já tenho 11 publicados e por esses dias vou publicar mais 3, né? E assim a gente está fazendo o apostolado com os livros, né? Então aí é que eu fico trabalhando e me ocupando, né? Para não enferrujar. Todos os livros têm o mesmo tema: o reino de Deus na terra. É muito importante que as pessoas percebam que não existe só a igreja e depois o mundo. No mundo está o reino de Deus. Esse é o meu tema. Lembrando que você também pode colaborar com o Jubileu de Ouro através da conta que aparece em seu vídeo. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. É rapidinho, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Confira a programação para esta semana na Diocese de Bauru. Hoje, dia 3 de fevereiro, às 19h30, na paróquia São Brás, haverá a bênção da garganta, seguida de carreata. A programação continua durante a semana com a tradicional quermesse. A paróquia São Brás fica no núcleo Gasparini, em Bauru. Do dia 8 a 16, a paróquia São João Batista e Nossa Senhora de Lourdes festeja sua padroeira com uma programação diversificada, entre missas, bênçãos e quermesse. A paróquia fica na rua Pedro Fernandes, na Vila Ipiranga. No dia 14 de fevereiro, às 19h30, na paróquia Sagrada Família, será realizada a ordenação sacerdotal do diácono Reinaldo Batista da Cunha. A paróquia fica na rua Luiz Bassotto, no Jardim Marambá.
O Haja Luz de hoje está terminando. Você pode acessar outras edições do programa pelo Facebook, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica na companhia de Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru, em um momento de reflexão. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Alô, você que nos acompanha aqui por este programa, a saudação de paz e bem. Alegria de estar com você refletindo o Evangelho da liturgia deste domingo. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, 22 a 40. E o Evangelho nos fala da apresentação de Jesus no templo, quando se completaram os dias. A mãe, não é? Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor conforme, não é, as normas, as leis de Moisés. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E os pais deveriam oferecer então um par de rolas ou 2 pombinhos, e foram exatamente isso o que eles ofereceram. E encontraram lá o velho Simeão, homem justo, piedoso, e que esperava a consolação do povo de Israel. E então ele tinha recebido assim uma inspiração de Deus que não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. E aí, inspirado naquele momento, Simeão foi ao templo e aí ele tomou o menino nos braços e disse a Deus: agora, Senhor, eu posso morrer em paz, porque estes meus olhos viram o Salvador, né, que preparastes para todos os povos, que é a luz para iluminar as nações e a glória do teu povo Israel. Simeão abençoou e disse também a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser, não é, causa de queda, mas também de reerguimento para muitos em Israel. E ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, Maria, uma espada te transpassará a alma ao coração. E aí também havia aquela profetisa Ana, já de idade, que se dedicava ao serviço no templo, e ela então não deixava de falar para todas as pessoas a respeito do menino e a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de terem cumprido então esse preceito da lei de Deus, voltaram para Galiléia e Nazaré. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Vamos pedir também, irmãos, que o Senhor nos dê sempre a graça, uma vez que fomos batizados, para também crescermos na sabedoria e na graça de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno e fraterno abraço.